E aí, tudo certo? Olha, se tem um tempo verbal em inglês que é fundamental, tipo, a base de tudo é o simple present. É com ele que a gente fala do nosso dia a dia, dos nossos hábitos, enfim, de quase tudo. Então, bora desvendar isso de uma vez por todas, porque eu garanto que no final vai fazer todo sentido. Ok, se liga no nosso plano de voo de hoje. A gente vai ver o que é o Simple Present, como usar na afirmativa, que é a parte fácil. Depois, a gente entra na grande exceção, o tal do he, she, it. E aí, fechamos com as negativas, as perguntas e um resumão para não esquecer mais, bem direto ao ponto. Então vamos lá. Primeiro ponto. O que raios é o Simple Present? A gente precisa entender para que ele serve, sabe? Porque ele é de verdade a base para falar da nossa rotina. Pensa um pouco, como é que se descreve uma rotina em inglês? Sabe, aquilo que a gente faz todo santo dia. Eu acordo, eu trabalho, eu estudo. Pois é para isso que serve o Simple Present. Ele é a nossa ferramenta número 1 para falar de hábitos e de coisas que são sempre verdade. É o feijão com arroz da comunicação. Olha só que legal. A gente usa o Simple Present para, basicamente 3 coisas. Primeiro, rotinas e hábitos, tipo, I usually run on Sundays. Segundo, para falar de fatos, verdades que não mudam. The sun rises in the east. Não tem discussão, né? E claro, para ações que acontecem com frequência. Entender isso já é meio caminho andado. Beleza? Agora que a gente já sabe para que serve, vamos ver como se usa. E vamos começar pelo jeito mais fácil, a forma afirmativa. É para pegar confiança mesmo. E a regra aqui é, nossa, é quase uma não regra de tão fácil. Para I, you, we e they, é só pegar o verbo como ele é, sem o to. Simples assim. O verbo to run, que é correr, vira só run. Não muda nada. É a coisa mais direta do mundo. E aqui na tela fica super claro, né? Olha a comparação. De um lado, o infinitivo. To run, to study, to go. Do outro, o simple present. I run, you study, we go. É literalmente a mesma palavra, só que sem o to na frente. Mais fácil, impossível. Certo. Até agora tudo muito tranquilo, né? Mas agora a gente chega na parte que costuma dar um nó na cabeça de muita gente. É a grande exceção da história toda. A regra do he, she e it. Mas fica tranquila, porque depois que a gente entende isso aqui, o jogo vira. E qual é o segredo aqui? É bem simples, na verdade. Quando a gente está falando dele, dela ou de alguma coisa, ou seja, he, she, it, o verbo, na afirmativa, quase sempre ganha um S no final. Então, I run vira he runs. É só esse S que muda tudo. Mas claro, tem os detalhezinhos de como escrever, que a gente vai ver agora. Então olha só como funciona essa história do S. A regra geral é facilíssima. Só botar um S. He works, she plays. Pronto. Aí vem os detalhes. Se o verbo termina com um som de chiado, tipo S, SH, CH, a gente coloca IS para ajudar na pronúncia. Faz sentido, né? Fica she watches. Outro caso. Terminou com o consoante mais Y, como em study, a gente tira o Y e coloca IES. Fica he studies. E por último, se antes do Y tiver uma vogal, como em enjoy, aí a gente esquece essa regra do IES e volta para a primeira. Só coloca o S. She enjoys. Parece complicado, mas é só questão de costume. Ok. Afirmativas, check. Já dominamos. E para falar não, como a gente faz uma frase negativa no Simple Present? Bom, para isso, a gente vai precisar de uma ajudinha. A ajuda dos verbos auxiliares. E aqui vem a dica de ouro, a mais importante de todas, talvez. Presta atenção. Na negativa, aquele S que a gente acabou de aprender simplesmente some. Ele não existe mais. Essa é a chave para não errar nunca mais. E olha como é na prática. Para I, you, we, they, a gente usa o don't antes do verbo. I don't read the newspaper. Moleza. Agora para he, she, it, a gente usa o doesn't. E aqui está o pulo do gato. She doesn't remember. Percebeu? O verbo remember está normal, sem o S. Por quê? Porque o S meio que pulou para auxiliar, que virou doesn't. Ele já fez o trabalho, então o verbo principal pode relaxar. Beleza? Já sabemos afirmar e negar. Falta o quê? Perguntar, claro. E adivinha quem são as estrelas da vez de novo? Exato, os nossos amigos verbos auxiliares. Essa tabela aqui é tipo um mapa do tesouro. Ela resume tudo de uma vez. Para I, you, we, they, a gente usa don't para negar e do para perguntar. E para he, she, it, a gente usa doesn't para negar e does para perguntar. Simples, né? Com essa lógica na cabeça, não tem mais erro. E o mais legal é que pergunta em inglês é que nem receita de bolo. Tem uma fórmula certinha.
Se precisar, começa com uma question word, tipo where, what, when. Depois vem o auxiliar, do ou does. Aí vem a pessoa, o sujeito. E por último, o verbo, sempre na sua forma normal, sem S, sem nada. A ordem não muda. Vamos ver isso funcionando? Olha os exemplos. Do you really need to go? Auxiliar do, sujeito you, verbo need. Bateu certinho com a fórmula. Próximo. Does she play soccer? Auxiliar does, sujeito she, verbo play. Perfeito. E se tiver uma palavrinha no começo? Where do they study? Mesma coisa. Where, depois o auxiliar do, o sujeito they e o verbo study. A estrutura é sempre a mesma, o que deixa tudo bem mais fácil. Ufa! Passamos por tudo. Afirmativa, negativa, pergunta. Agora é a hora de juntar todas essas peças do quebra-cabeça e dar aquela revisada final, para garantir que a informação ficou bem guardada. Então, para resumir de vez, Simple Present é para falar de rotinas e fatos. Para I, you, we e they, o verbo fica do jeitinho que ele é. Para he, she e it, na afirmativa, a gente lembra de colocar o S. E para negar ou perguntar, a gente chama o do e o does para ajudar. E aí o verbo principal volta ao normal, sem S nenhum. Essa é a foto final da coisa toda.